Queridos, como eu coloquei ali no grupo do informativo da nossa igreja, eu vou começar uma série com vocês sobre os profetas menores, né? Os profetas menores no Antigo Testamento são 12. Então hoje pela manhã nós vamos falar em Ageu, à noite eu vou falar lá em Obadias. E queridos, Martinho Lutero tem uma frase tão interessante. Martinho Lutero diz que a Bíblia ela não é nem antiga e nem moderna, ela é eterna. Então, se Deus levantou esses homens para falar ao seu povo há 2000 anos atrás, e a Bíblia é eterna, essa mensagem ainda serve para nós. Essa mensagem, a Bíblia Sagrada, está aqui para o nosso ensino, para o nosso aprendizado, para a nossa instrução, para o nosso crescimento, né? Então, hoje pela manhã é Ageu e à noite Obadias. Quem já viu em foto, ou já ouviu falar de uma cidade na Jordânia chamada Petra? Vocês já ouviram falar dessa cidade? Uma cidade linda que está lá, paga $100 para entrar e visitar. Aquela cidade foi a casa de um povo chamado Edomitas. E Obadias vai trazer o juízo de Deus sobre Edom. E devido ao seu orgulho, a sua altivez, a sua soberba, esse povo foi extinto. Então, se você, queridos, quer aprender mais sobre isso e não quer cair no engano do orgulho, vem à noite que nós vamos falar sobre esse povo que se deixou destruir pela sua vaidade. Mas agora pela manhã é Ageu. Então, abre comigo a sua Bíblia poderosa aí, nessa manhã, no profeta menor chamado Ageu. E para você, queridos, que ainda não foi numa escola bíblica, o profeta menor não é em relação à sua importância, é sobre o tamanho do livro que ele escreveu, tá bem? Diz assim, nós vamos ler o capítulo 1, vamos ler só do verso 1 ao 3 no início, depois vamos ler outras partes. Ageu 1, do 1 ao 3, eu estou com a versão NVI, diz assim: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeoadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Até aqui. Senhor, graças te damos, ó Pai, por essa manhã. Pai, que presença tão real do Senhor entre nós. Obrigada, Pai, por essa palavra que o Senhor deixou registrada, por cada um desses livros que o Senhor deixou aqui registrados para o nosso ensino. Que essa palavra, Senhor, ela possa nos ensinar a como não repetir os mesmos erros dos nossos antepassados. Em nome de Jesus, prepara o nosso coração para receber com amor a Tua santa palavra. Me capacita, Senhor, porque sem o Senhor, Pai, eu não conseguirei. Teu Espírito Santo me dê graça, que Teu Espírito Santo me dê unção, me dê clareza na explanação. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Filhos, a nossa Bíblia, você sabe que ela tem profetas que falaram antes do cativeiro babilônico, chamados profetas pré-exílicos. Temos profetas que Deus levantou durante o período do cativeiro. E temos profetas que Deus levantou para falar quando o povo saiu do cativeiro, que é o período pós-exílico. E esse é o caso do profeta Ageu. Ele juntamente ali com Zacarias, com Malaquias, foram profetas que Deus levantou quando o povo saiu dos 70 anos de cativeiro. E quando nós olhamos aqui no verso 1, ele já vai trazendo alguns nomes. Zorobabel, Josué, um era sacerdote, o outro era governador. Porque quando o povo saiu do cativeiro, eles não saíram de uma vez só. Eles foram saindo em etapas.
E a primeira etapa que sai, queridos, sai em torno de 50.000 pessoas. Não saíram todos os judeus. Muitos judeus, infelizmente, gostaram da Babilônia e ficaram lá e jamais voltaram para casa. Mas uma leva de 50.000, e diz os estudiosos que desses 50, a cada 7, um era sacerdote. E aí por isso eles vêm com todo aquele coração de reconstruir o templo. E é daí, queridos, que sai o farisaísmo, porque eles queriam construir uma nação sacerdotal. Mas essa primeira leva que sai com Zorobabel e volta para Judá. Eles saem de lá com uma promessa do Senhor, com uma palavra do Senhor, com um propósito. Vocês vão voltar para Judá, vocês vão voltar para Jerusalém e vão reconstruir o meu templo. Só que esse povo, queridos, retorna para casa, e quando chega em casa, eita glória. Quando chega em casa, queridos, algumas barreiras vão se colocar entre eles e a realização da obra. Algumas barreiras vão se colocar entre eles e o propósito que eles tinham para cumprir. E nessa manhã nós vamos estudar essas barreiras, porque essas barreiras falaram mais alto na vida deles do que o propósito. Queridos, eles chegaram e a obra ficou parada, o povo perdeu o foco. Então Ageu se levanta, profetiza durante 4 meses apenas e diz: Deus manda dizer para vocês, a obra está parada, vocês continuam a viver a vida de vocês e a minha obra ficou esquecida. E é nesse contexto que nasce então todo o livro e toda a profecia do profeta Ageu. Então o primeiro ponto, interesses pessoais, a primeira barreira que se colocou entre eles e o cumprimento do propósito foi os interesses pessoais. E isso nós encontramos no verso 3, que diz: por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. E 4, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Filhos, eu quero que você pense rapidamente agora sobre as suas prioridades. Feche os olhos por um momento e pense assim num relance que não é um seminário, não dá para esperar você colocar no papel, né? Então pense rapidamente, o que vem em primeiro lugar na sua vida, em segundo, em terceiro, pense nas suas prioridades. E mesmo nós tendo prioridades, tem prioridades que pesam mais que as outras, sim ou não? Sim. Então depois que você pensou nas suas prioridades, pensa agora numa balança. Mas aquela balança antiga que tinha 2 pratos, um de cada lado. E você coloca prioridades de um lado, coloca prioridades de outro, e agora você pensa, quais prioridades têm se cumprido ou têm pesado mais na sua vida? E ali aquele povo retorna para casa depois de 70 anos. Kelly, 70 anos, será que eles tinham casa lá naquele lugar? Depois de 70 anos, a pessoa está a recomeçar a sua vida. E aí eu olho para aquele contexto, eu olho para uma missão que o Senhor me entregou, mas eu olho também para meu contexto. E agora eu tenho que colocar na balança, eu reconstruo a minha vida, ou eu reconstruo o templo do Senhor. Queridos, essa era a balança que eles tinham, e pela história você vê qual foi o lado que pesou mais. Reconstruir a sua vida, ou reconstruir a obra do Senhor. Reconstruir a obra do Senhor não foi a prioridade para eles. E por isso, queridos, Deus levanta Ageu. Porque a Bíblia diz para nós que nós devemos buscar em primeiro lugar as coisas do reino de Deus. E quando nós buscamos em primeiro lugar as coisas do reino de Deus, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Queridos, eles voltam em 50.000. Um a cada 7 era sacerdote. Mas eles invertem essa dinâmica espiritual e se colocam à frente da causa do reino. Eles colocam os interesses pessoais em primeiro lugar e Deus fica de lado. Ou seja, primeiro eu, depois Deus. Queridos, não é errado de forma alguma você querer construir as coisas, você ter os seus próprios projetos, você ter os seus sonhos. Mas aqui na Bíblia Deus nos dá uma dica. Deus nos deixa a chave para isso. Havia um desequilíbrio entre isso. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Não tem problema você sonhar, não tem problema você ter uma casa. Você precisa reclinar a cabeça em algum lugar e Deus não quer te ver jogado para a rua. Deus quer que você construa
a sua casa, que você tenha uma família, que você se preocupe, que você cuide de tudo isso. Mas Ele está falando para você, você não pode fazer isso e esquecer de todo o resto. E quando que a gente acha aqui, queridos, a exortação do Senhor? Exatamente quando Ele fala assim no verso 4. Vocês moram em casas de fino acabamento. Na tradução, nas outras traduções, traz algo que é mais forte. Vocês constroem paredes amadeiradas. Ou seja, o povo começou a construir e construía e construía e continuava a construir e não parava mais de levantar tesouros que a traça come nessa terra. E eles construíam, queridos, não de qualquer forma, mas com requintes de luxo. Quando nós vemos aqui paredes amadeiradas, isso aqui é tão alto luxo, mas tão alto que até um rei, quando usava paredes amadeiradas, ele estava ostentando. E o povo de Deus fazia das suas casas paredes amadeiradas. Então Deus aqui não está condenando, querido, você construir algo, Ele está condenando o excesso. Vocês estão a fazer tudo isso e a minha casa continua destruída. Vocês estão a fazer tudo isso e a minha casa continua sem teto. Eles apenas inverteram os valores. Mas quando você olha para a história bíblica, Davi morava num palácio. Mas quando ele viu que o Senhor não tinha uma casa, aquilo incomodou profundamente o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Por isso, queridos, nessa manhã eu reforço, Deus não está recriminando se você está num palácio ou se você está numa casa muito simples. Davi estava num palácio, mas Davi foi despertado para algo. Eu não posso estar num palácio e o meu Deus não ter nenhum lugar para onde nós irmos para adorá-lo. Davi honrou a Deus, queridos. Davi levantou todo o material necessário para a construção da casa, para o seu filho Salomão construir. E Davi levantou tantas coisas, a ponto dele chegar para a congregação e falar assim: queridos, pode parar de trazer, porque nós já estamos abastecidos. Certa vez, queridos, eu usei isso aqui na igreja. Falei: queridos, hoje não vai ter nem dízimo nem oferta, porque nós já estamos tão abastecidos que não é preciso você trazer nada para a casa do tesouro nesse dia. Vocês lembram? Quem dos mais antigos lembram disso? Filhos, então nesse momento aqui, Deus está falando para a gente, nós às vezes vamos priorizando as nossas coisas e deixando a casa de Deus de lado. E quando nós, queridos, não damos a devida honra ao Senhor, quando nós não o priorizamos, quando nós não o colocamos em primeiro lugar na nossa vida, nós estamos o quê? A desonrar o Senhor. É tão, queridos, é tão forte o que Malaquias diz, né? Malaquias capítulo 1, verso 6 e verso 7, se o irmão quiser colocar, pode colocar, mas eu vou falar para você com as minhas palavras. Ele diz o seguinte: o filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o temor que me é devido? E aí, queridos, o Senhor continua e fala: vocês trazem animais impuros para o meu altar, vocês me dão o resto, e ainda pergunta: aonde vocês estão a me desonrar? Queridos, a honra é algo que na nossa cultura ela tem se perdido. Nós, queridos, na nossa sociedade de hoje, nós nos tornamos uma sociedade individualista. Nós estamos preocupados somente conosco mesmo. É ou não é? Nós, queridos, não queremos mais honrar os nossos líderes, não queremos mais honrar os nossos professores. Na minha época, como professores eram respeitados? Não sei se tem professor aqui, mas professor entrava na sala e era uma autoridade. Havia honra do aluno para o professor. Havia honra, queridos, de filhos para pais. Devemos honrar pai e mãe, devemos honrar o pastor, devemos honrar principalmente ao Senhor. Nós precisamos resgatar a cultura da honra. Nós temos vivido de forma independente. Nós não queremos mais pedir a bênção. Não queremos mais, queridos, dar satisfação. Nós temos autonomia, não é? Ah, porque eu tenho autonomia, porque eu sou maior de idade. E aí eu vou vivendo independente. E nessa cultura individualista, a honra vai cada vez diminuindo. Queridos, esse mês estou começando com a liderança um livro chamado A Recompensa da Honra. Eu vou trabalhar com os líderes e pastores da igreja sobre honra.
Porque nós precisamos honrar a Deus. Talvez você chegou em Braga, você era de uma outra cidade de Portugal e chegou cá. Ou você era de um outro país e chegou aqui também. E talvez você se envolveu tanto nos seus projetos que você se esqueceu do Senhor. E Deus nessa manhã está te lembrando através de Ageu. Volte a me colocar como prioridade na sua agenda. Porque quando você me coloca como prioridade, quando você cuida das minhas coisas, eu cuido das suas. Segunda coisa, queridos, que nós encontramos aqui. Então a primeira barreira que eles esbarraram foi essa. Nossa, agora foi horrível, barreira que eles se esbarraram. Foi horrível isso. O primeiro obstáculo no qual eles se esbarraram. Corta, sabe aquele que filma, faz naquela tela. Queridos, o segundo obstáculo então, que se colocou entre eles e o propósito, foram as desculpas e as dificuldades. Está no verso 2. Diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Filhos, eles chegaram lá, estavam animados para reconstruir o templo do Senhor. Aí veio os samaritanos. Nós queremos ajudar nessa obra, estamos juntos, vamos abalar tudo, vamos reconstruir tudo, queremos ajudar. Só que, queridos, aquela ajuda era uma ajuda perigosa. Os samaritanos, depois ali, que eles se misturaram, era um povo mestiço, eles misturaram também a sua fé. E o misticismo veio para dentro da fé deles, o paganismo veio para dentro da fé deles. E eles começaram numa fé sincrética. O que é isso? O que é o sincretismo? Uma mistura de crenças. E aí, naquele momento, para reconstruir o templo do Senhor, que é algo sagrado, os judeus viram que era uma aliança perigosa. Então os judeus viram para eles e falaram assim: não, nós não podemos aceitar essa ajuda. Queridos, guarda algo no seu coração. Guarda algo no seu coração. Tem pessoas que é amigo hoje, inimigo amanhã. Basta ele ouvir um não de você. Talvez você está aqui e esteja se identificando. Hoje eu sou teu amigo, eu quero construir com você. Mas eu ouvi um não. De amigo agora eu me torno o quê? Inimigo. O pastor Mário, queridos, ele falava algo tão interessante. Porque no mundo tem um ditado: você quer conhecer o caráter de alguém, dê a ele poder. O pastor Mário, né, que está lá na Nova Zelândia hoje, ele falava assim: você quer conhecer alguém? Diz não para ele. E você o conhecerá. E assim foi com os samaritanos. Na hora que eles ouviram o não dos judeus, eles se rebelaram contra os judeus. Foram no rei persa, e o rei persa embargou a obra da reconstrução. Filhos, guarda algo, sai daqui com isso no seu coração. Se de tudo que você guardar isso, eu já estou feliz. Alianças nós não fazemos com todo mundo. Alianças nós não podemos fazer com qualquer pessoa, porque nem toda parceria vem de Deus. Tome cuidado, ore antes de formar uma parceria e uma aliança, porque de aliança ela pode se tornar um laço na sua vida. Mas, queridos, eles vão lá e eles embargam a obra, e aí o que acontece? Aqueles que já buscavam os seus próprios interesses percebem que é tudo uma cascata. Eu busco os meus próprios interesses. Agora, como eu estou focado em mim, é mais fácil eu dar desculpa. Quer saber? Embargar a obra mesmo não deve ser o tempo de Deus. Queridos, quanta gente está vivendo de desculpa para não cumprir o propósito de Deus na sua vida. Não chegou a minha hora, não chegou o tempo. Eu acho que não é o tempo de Deus. Eu não tenho tempo, eu não tenho recurso. Mas quando você coloca na folha da prioridade, você descobre que não tem. É prioridade. Não é falta de tempo, não é falta de recurso, é falta de prioridade. E quantas pessoas, queridos, diante da primeira dificuldade, elas param. Diante da primeira oposição, elas param. Diante da primeira dificuldade, elas retornam, elas olham para trás, elas tiram a mão do arado e volta da estaca zero. Vem intimidação. Quando nós, queridos, nos propomos a fazer a obra de Deus, se levanta uma intimidação contra nós. E eu não sei se você sabe, mas existe um espírito da intimidação contra a sua vida, para poder te paralisar, para poder te parar. Não veio, queridos, contra Elias? Espírito de intimidação, e o mais conhecido deles não é só manipulação, é a Jezabel. Ela vem com intimidação sobre você. É por isso que Deus aqui, no 2 verso 4, ele vem com uma palavra que derrota a intimidação. Em Ageu 2,4 ele fala: coragem, coragem, porque o que manda o espírito da intimidação
limitação embora, da paralisação embora, é coragem. Coragem, porque você não está sozinho. Eu estou no meio de vós, assim diz o Senhor. Estão tentando te paralisar, estão tentando entulhar os teus poços, estão tentando parar o teu chamado, e Deus está falando: coragem, coragem, porque eu tenho propósito para a tua vida, eu tenho palavra para a tua vida. É manhã de romper, é manhã de avançar. Sai desse lugar onde você parou e vem cumprir os meus propósitos. Para de dar desculpa, para de dar desculpa e vem. E vem. Ah, queridos, como Ageu 4 diz: coragem, Zorobabel. Coragem, Nilcei, ele chama pelo nome: coragem. Queridos, as circunstâncias vêm, mas nós precisamos crer que o nosso Deus é maior do que essa circunstância. Os inimigos se levantam, mas maior é o que está conosco. Mas quando realmente eu não quero, então é mais fácil eu dar uma desculpa, embargar a obra, deixa para lá, vamos cuidar da nossa vida. Foi isso que o povo de Deus fez. E eu estou aqui para falar para você: não pare, meu irmão, não pare. Talvez você era tão ativo na sua igreja lá no Brasil, mas chegou aqui, eu não sei, tem uma atmosfera espiritual, eu não sei se você sente, mas parece que vem um cansaço sobrenatural sobre nós. A gente chega do trabalho, a gente não está consumido. Você sente isso ou só eu que sinto? Gente, parece que tem uma coisa, né, que dá uma mornidão na gente, não sei explicar. Mas vem um cansaço diferenciado. Lá a gente ia na igreja de segunda a segunda. Aqui parece que é difícil vir na igreja uma vez por semana. É algo espiritual sobre nós. Mas nós vamos romper com isso, queridos, em nome de Jesus. Então, pare. Queridos, então a primeira barreira do povo foram os interesses pessoais. Depois foram as desculpas e as dificuldades que eles encontraram pelo meio do caminho. Você imagina se Jesus tivesse desistido diante da primeira oposição? Se os discípulos, se a igreja tivesse parado com a perseguição, a gente não canta. Se tudo isso tivesse parado, hoje nós não estávamos aqui. Pensa nisso, porque Deus tem tantas coisas para fazer através de você. Mas a terceira barreira que se colocou entre o povo é que eles estavam focados em estruturas humanas. E aí eu preciso que você vá comigo no capítulo 2, verso 3, que esse eu ainda não li para você. Capítulo 2, verso 3 diz assim: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Queridos, guarda algo. O povo estava limitado a estruturas. Eles não compreenderam que Deus manifesta a sua glória onde Ele quer. Filhos, eles achavam que pelo fato do templo de Salomão ser toda aquela suntuosidade, aquele luxo, que ninguém jamais os destruiria. Eles confiavam em estrutura. Se o templo está aqui, está protegendo a gente. O que protege a gente é a presença, não tem nada a ver com a estrutura. Mas aí então vem lá em 586 Nabucodonosor e destrói todo aquele templo. E aí toda aquela crença deles cai por terra. Porque eles perderam a presença e não notaram, confiaram em estrutura. Essa foi a primeira coisa. E muitas vezes, queridos, nós estamos assim também. Nós somos místicos com alguma coisa. Nós achamos, queridos, que o fato de eu abrir a Bíblia no Salmo 91, aquilo vai ser um amuleto. E ele vai me guardar. O que vai te trazer proteção é a tua vida com Deus, é a tua vida de oração. Senhor, me protege ao sair e ao entrar. Me protege por onde eu for, que a tua boa mão esteja sobre mim. Você ora pela proteção. É muito mais do que abrir a sua Bíblia no Salmo 91. Mas eles estavam achando e confiando em estrutura. Segundo, queridos, esse povo retorna para casa. A cidade estava destruída. Você acha que essa cidade tinha muitos recursos? Eles tinham muitos recursos. Então não dava para construir um templo do mesmo formato que era o templo de Salomão, e com todo aquele luxo. Então eles olhavam agora para aquela simplicidade e falavam assim: jamais a glória vai voltar a ser como era no passado. Eles olhavam e falavam assim: a glória se foi. Nunca mais vamos ter aquilo. Estavam focados em estruturas. Achavam que a glória de Deus estava em estrutura. Estavam em montes, estavam nesses lugares. Querido, certa vez eu tive um pastor que trabalhou aqui comigo.
E você sabe, aqui nós temos 2 salões, lá no cinema também eu tinha 2 salões, porque um para reuniões maiores e um para reunião menor, né? E aí ele chegou para mim e falou assim: ô pastora, me muda de lugar, sabe por quê? Eu falei: por quê, pastor? Porque o salão onde eu estou não tem estrutura. Filho, a presença de Deus e a sua glória não depende de estrutura. Guarda isso no seu coração. Nós não dependemos de estrutura para a glória de Deus se manifestar. Ela manifesta no seu quarto, ela manifesta num culto, lá na África, no meio das árvores. A presença do Senhor manifesta onde ela quer. Sabe o único lugar onde a presença de Deus não encontra lugar para se manifestar? Num lugar de pecado. Onde há pecado, não há manifestação da glória de Deus. Nós precisamos preocupar com esse templo, santificar esse templo, consagrar esse templo. Buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, com todas as nossas forças, com todos os nossos entendimentos. Precisamos nos humilhar na presença deles, precisamos nos quebrantar, precisamos crer. E se assim fizermos, nós veremos a glória de Deus. A glória de Deus, que eles não está presa à estrutura. Nós podemos, que eles ter toda uma estrutura e perdermos a presença de Deus, então nós não teremos nada. E infelizmente essa foi a realidade de uma igreja chamada Laodiceia, na Ásia Menor. Jesus manda uma mensagem para 7 igrejas, mas de coração, na minha opinião, para a igreja de Laodiceia, é a mais dura mensagem que ele manda para 7 igrejas. Éfeso não, arrepende-se de onde você caiu. Esmirna e Filadélfia são aprovadas, mas na hora que ele vira para Filadélfia, é justamente uma igreja que tinha muitos ricos, muita estrutura, tinha tudo o que precisava, muitos recursos, mas perderam a presença de Deus. Laodiceia dizia assim, capítulo 3 de Apocalipse 17, diz assim, Apocalipse 3:17, Jesus manda a mensagem ao anjo da igreja e diz: assim diz o Senhor. E o Senhor diz: vocês dizem, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Porém o Senhor diz: mas vocês, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. E se você, queridos, continuar a ler o capítulo, você chega no capítulo 20, e lá no versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Uai, Jesus está de fora. A igreja continuou com a sua programação, a igreja continuou com seus recursos, a igreja continuou com tudo que ela tinha que fazer, mas Jesus ficou do lado de fora. Queridos, estruturas humanas nenhuma substitui a presença de Deus. Eles se perderam no meio da estrutura. Uma igreja, queridos, só tem vida se ela tem a presença de Deus. O povo voltou da Babilônia e não reconstruíram o templo, ficou sem adoração, ficou sem lugar, não tinha culto. Ficaram 70 anos na Babilônia sem culto. Quando nós nos afastamos, é muito mais fácil de nós perdermos a presença e nem nos darmos conta disso. O povo perdeu a presença e nem se dava conta, e nem perceberam que estavam sem a presença de Deus. Queridos, e é tão triste, porque no verso 2 do capítulo 1, volta o verso 2 para mim, por favor. Queridos, Deus que tem prazer em nos chamar de seu povo, de falar: eu sou o seu Deus. Neste momento, Deus se dirige ao povo como este povo, e não o meu povo. Olha para você ver o capítulo 1, verso 2. Assim diz o Senhor dos exércitos. O que está escrito? Este povo afirma. Ué, mas eles não eram o povo de Deus? A partir do momento que nós perdemos a sua presença, nós somos identificados como este povo. Se nós não o conhecemos, como ele vai conhecer a nós? Então eles se esbarraram nessa barreira. Queridos, guarda algo. Nós podemos crescer quanto nós quisermos. Nós podemos sair desse lugar para estádios. Mas nós jamais podemos substituir tudo isso onde Deus nos levar pela sua presença. Porque nada substitui a presença de Deus. Essas luzes não substituem a palavra de Deus. Uma nota assim para te tocar e fazer se arrepiar não substitui a palavra de Deus. A presença de Deus, perdão. Nós precisamos da presença de Deus. E por último, queridos, então eu já busquei os próximos interesses, eu dei desculpa para não fazer a obra. Agora, aqui, eu estou preocupada mais com estrutura. E aí o último passo é só conclusão de tudo. Eu começo a reter aquilo que eu devia liberar
para abençoar a causa de Deus. Então, o quarto ponto, eles começaram a reter os recursos e Deus reteu as bênçãos. Vai comigo no verso 5, capítulo 1, do verso 5 em diante. Presta atenção, queridos, porque isso aqui é terrível. Diz assim: agora sim diz o Senhor dos Exércitos: venham e vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e têm colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, a terra deixou de dar fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Queridos, que lição para nós. Aqui o povo, porque se envolveu nos seus interesses, era normal que eles olhassem só para eles e quisessem apenas investir neles. Eles retiveram os recursos do templo e ficaram a juntar para si mesmos tesouros nessa terra. Então vem o Senhor e diz para eles através desses versículos: ei, deixa eu falar algo para vocês. A bênção não vem de vocês mesmos. Vocês estão se esquecendo que a bênção vem de mim. É só vocês olharem para vocês. Vocês estão plantando tanto, vocês plantam tanto, mas olha a colheita de vocês. Cadê a colheita de vocês? Vocês comem, mas mesmo assim essa fome de vocês não passa. Vocês bebem, não satisfazem. Vocês colocam quantas roupas de frio for, mas essa roupa não aquece. Vocês recebem o salário de vocês, mas colocam e parece que sai por uma, assim, a sacola está furada, porque parece que não dá para nada. Em outras palavras, Deus está falando: olha, com a minha bênção tudo flui, com a minha bênção tudo multiplica, mas sem ela parece que nada que chega, nada que entra é suficiente. Queridos, isso aqui é muito forte. Ele está falando que vocês retêm aquilo que é para abençoar a casa de Deus. Então eu que controlo o universo também retenho as bênçãos que advêm de todo esse universo. Ele está falando: eu trago a seca, e com a seca não vem o trigo, não vem o azeite, não vem nada disso. Aí eu faço o céu fechar e agora não chove mais. O céu retém o orvalho, a terra retém o fruto. E aí? E agora? Filhos, eu e você jamais podemos nos esquecer que tudo que temos vem dele, que tudo pertence a ele, que é Deus quem nos concede tudo, a saúde para nós trabalharmos. É ele que traz o sol, traz a chuva, faz a terra frutificar 30, 60, 100 por um. É ele que traz abundância de colheita. É ele que mantém o universo em ordem. Se ele quisesse, com um sopro, ele dissiparia todos nós. O que é o homem para que dele se lembre? Diz a Bíblia. Mas nós nos esquecemos e focamos apenas em nós. Mas existe alguém muito maior que nós no controle de todas as coisas. E que sustentando pelo poder da sua palavra todas as coisas. E o dia que ele tirar, queridos, a proteção, isso tudo explode. Nós precisamos reconhecer que tudo vem dele. Se tudo vem dele, tudo é dele. Eu e você não damos nada para ele. Nós apenas devolvemos para ele aquilo que já é dele. É por isso que a Bíblia fala que das suas próprias mãos nós te damos. Porque vem dele e para ele volta. Queridos, talvez você se pergunte assim: mas pastora, por que é desta forma? Queridos, eu não sei, mas essa foi a forma que Deus estabeleceu, para que a sua obra fosse feita na terra. Ele aqui, quando você vai no capítulo 2 de Ageu,
No verso 8 ele fala assim: tanto a prata quanto o ouro me pertence. Tudo é dele. Ele não precisaria disso. Ele pode fazer chover agora notas aqui para nós. Ele é todo poderoso para fazer isso. Ele podia sustentar a igreja dele de outra forma, a obra dele de outra forma. Mas ele fez desta forma para que a obra dele se cumprisse e avançasse na terra. E ele chamou a igreja, ele convocou a igreja para que essa obra não parasse. Simplesmente assim. Filhos, quero contar um testemunho, eu vou encerrar com esse testemunho. A nossa igreja tem 6 anos. E desde o segundo ano, que a gente estava numa salinha de 40 pessoas e fomos para um outro lugar, onde lá hoje é Alcance, né? Lá já cabia 140 pessoas. Então no segundo ano, quando nós fomos para lá, nós já começamos a dividir os nossos recursos. Quem é pai aqui sabe, se você tem um filho só, você pode dar tudo para ele. Mas se você tem 2, 3, você tem que explicar: filho, esse mês é para o seu irmão, sim ou não? O mês que vem é para o outro, né? Então você começa a dividir os recursos, né? E aí, queridos, começamos, aí nasceu Barcelos. Então todo o recurso era dividido com o irmão Barcelos. Nasceu Guimarães, todo o recurso era dividido com o irmão Guimarães. E até hoje, nós nunca paramos, desde o segundo ano, de investir nos nossos irmãos. Hoje investimos na Noruega, porque nós entendemos a bênção de repartir. Queridos, eu chamo os meus líderes, eu chamo o pessoal, o louvor sabe disso, porque as coisas do louvor são as mais caras. E às vezes eu chamo eles e falo: filhos, entenda que nós somos uma igreja missionária. Você tem outros irmãos. Queridos, se eu não investisse, nós poderíamos ter aqui uma estrutura que nem passa pela sua cabeça. E nem passa. Podíamos ter LEDs, podíamos ter microfone aqui, tudo sem fio. Mas os irmãos não acham ruim. Aquele teclado não é nosso, é do irmão. Ele traz o dele, porque o dele é melhor do que o da igreja. É ou não é? Mas eu explico para eles: se nós usarmos aquilo que está ao nosso alcance, a gente consegue compartilhar. E em junho, a convenção mudou. As igrejas do Brasil já passavam para a convenção batista 10%. As internacionais podiam investir nelas mesmas. Mas aí vem uma ordem. E parece que vem na época que você menos pode, queridos. Eu não sei se isso acontece com você. Mas na época que você não pode de jeito nenhum. Aí a partir de junho eu mandei uma mensagem para o pastor lá, Flávio, do financeiro da convenção. Eu falei: pastor, mas antes as internacionais investiam nelas mesmas. Eu estou com a Noruega, eu estou com outras implantações. E ele responde para mim: Ana, não há exceção. E aí? E aí, você vai obedecer ou você vai alinhar? E aí eu chamei os pastores de implantação e eu falei: queridos, eu sei que agora vai tudo para sédios, 10% vai tudo para lá, mas não se preocupe. Braga vai cobrir todo o nosso rombo do caixa. Queridos, o primeiro mês foi difícil. Eu não sei se o Eliomar está aqui. Eu usei o cartão da Vanessa. Eu usei o cartão da Roberta. Eu usei o cartão da Kelly. Eu usei o cartão da minha irmã. Eu usei os meus 2 cartões. Ligamos até para a Patrícia. Patrícia, se precisar, podemos usar o seu. Foi muito difícil o primeiro mês. Foi difícil o segundo. Como se não bastasse, teve Moriá. Nós não deixamos de honrar a pastora Zenete. Teve o encontro de líderes. E nós não deixamos de honrar os líderes. Teve o vidro para colocar ali. Teve a sala do Legacy do Rocket, que era quente. Tivemos que colocar um ar-condicionado. Tudo junto. Eu falei: gente, Senhor, eu vou enlouquecer nesse mês. Nós estamos em setembro. O cartão da Kelly está pago. O cartão da Roberta está pago. O cartão da minha irmã está pago. O cartão da Vanessa está pago. E o meu, eu dividi algumas parcelas, tudo que a gente comprou. Mas todas as parcelas estão em dia para a honra e glória do Senhor. Queridos, nós nunca retivemos. E porque nós nunca retivemos, a gente sempre teve. Quando a gente dá, Deus retorna para nós ainda mais. Por isso, igreja, nessa manhã eu te convido a orar comigo. Deus levantou o profeta Ageu naquela geração para lembrar o seu povo que ainda havia uma obra para terminar. Ele chamou o povo para focar nas coisas do Senhor, chamou Ageu para lembrar o povo de colocá-lo em primeiro lugar. Mas talvez você esteja aqui nessa manhã e tantas barreiras tenham afastado você do Senhor. Uma barreira foi chamando a outra. Primeiro eu próprio. Aí eu começo a dar desculpas.
Eu procuro estruturas para camuflar a presença que eu já não tenho mais. Então eu retenho aquilo que eu devia entregar. Queridos, mas nós podemos fazer o caminho inverso. Nós podemos colocar Deus em primeiro lugar. E talvez você fale assim, pastora, não é fácil. Queridos, não é fácil. É difícil colocar Deus em primeiro lugar, porque a gente tem que morrer. Por isso que a Bíblia fala que se o grão de trigo não cair e não morrer, não dará frutos. Queridos, talvez você olhe para mim e fale assim, talvez para a pastora seja fácil. Queridos, não é. Eu estou fora de casa, que eu fui para o seminário, fiquei interna e estou nas nações desde 2006. Nem sei quantos anos faz isso. Eu não vejo meus sobrinhos crescerem. Eu vejo eles por vídeo. Eu não sei se acontece com você, mas no dia das datas comemorativas a família reúne. E no dia, e ao invés de te alegrar, eles te deprime, porque eles te mandam uma foto e falam assim, só falta você aqui. Sim ou não? Não é fácil para você, não é fácil para mim. No dia do meu aniversário, queridos, cadê o povo para almoçar comigo? Eu almoço sozinha. Se eu não passasse meu aniversário com vocês, naquela segunda-feira eu teria jantado sozinha. Não é fácil, mas nós escolhemos colocar o Senhor em primeiro lugar. E Ele nos honra em todas as coisas. Não é fácil abrir mão, mas é satisfatório. Não foi fácil para Jesus, não foi fácil, foi penoso. O fruto do seu penoso trabalho. Mas Ele disse que faria tudo outra vez. Nós faríamos tudo outra vez, queridos. Ele olharia para você e se alegraria do fruto do seu penoso trabalho. Você é fruto do penoso trabalho de Jesus. Então não importe de colocar Ele em primeiro lugar da sua vida. Entregar a sua vida para Ele e viver para Ele. Vamos orar. Oh Senhor, tantos são os desafios que cada um de nós passa. Tantos desafios, e só o Senhor conhece o coração, só o Senhor conhece a disposição, a entrega de cada um de nós. Mas nessa manhã, Senhor, eu oro para que se tem algum irmão aqui, Pai, que está, Senhor, ali paralisado por causa dessas barreiras do eu mesmo, ou talvez de dar desculpas, ou talvez, Senhor, de preocupação com estrutura, ou talvez, Senhor, até de reter aquilo que o Senhor já pediu para ser entregue. Se tem irmãos aqui, Pai, com essas barreiras, Senhor, em nome de Jesus, vai derrubando cada uma dessas barreiras nessa manhã. Em nome de Jesus. Que não fique, Senhor, nenhuma dessas barreiras para impedir, Senhor, a vida espiritual dos teus filhos de fluir. Todas essas barreiras caiam por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Ah, querido, se de alguma forma essa palavra falou com você, eu não sei se falou, começa a orar ao Senhor e fala, Pai, eu te entrego isso hoje, Pai. Tira de mim, Pai, me liberta de mim mesmo, porque eu quero viver para o Senhor. Pai, me perdoa, porque o Senhor não tem sido a primazia na minha vida. Queridos, guarda isso, se Deus não for o primeiro, Ele jamais será o segundo. Deus é um Deus de primazia e não de resto. Ah, Pai, comece a orar, fale, Senhor, me perdoa, Pai, porque o Senhor não tem sido o primeiro na minha vida, o primeiro quando eu acordo, o primeiro quando eu vou dormir, o Senhor não tem sido o primeiro. Desculpa, Pai, porque eu não tenho honrado o Senhor com o melhor dos meus dias. Ah, Senhor, desculpa, nos perdoa, Senhor, pelas desculpas que damos para não te buscar. Ah, Pai, cheguei tão cansado hoje em casa, vou orar, não. Senhor, nos perdoa pelas desculpas que nós damos. Nos perdoa, Senhor, se a intimidação, se as dificuldades têm falado mais alto que o teu chamado na nossa vida. Que toda dificuldade, meu filho, que se colocou no teu caminho, dificuldade financeira, aquela dificuldade de adaptação, toda dificuldade que se colocou no teu caminho, caia por terra hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para de olhar para o passado. Mas era assim. Mas a glória era tão grande. Mas o Senhor diz, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Olha para o passado apenas como um pedagogo. Olha para o passado apenas como um aprendizado. Mas nunca para você ficar
está estacionado lá. Se você ainda respira, os melhores dias da tua vida ainda podem ser dedicados ao Senhor, para a glória dEle, para o nome dEle. Ele ainda não te levou, Ele ainda não te arrebatou. Mas se o teu problema é o quarto, talvez você não quer abençoar a obra do Senhor, seja com o seu tempo, seja com seus recursos. Fala: Pai, perdão, porque o Senhor me escolheu para isso e eu tenho negligenciado. Por isso, Pai, que o meu salário não dá, por isso que não flui. Eu quero voltar, Pai, a ser fiel ao Senhor. O louvor vai cantar. Eu te convido a ficar de pé. E se você quiser orar, se você quiser ajoelhar, você fica à vontade. É um tempo seu e do Senhor.